Segunda questão muito importante que vocês também precisam entender sobre essa questão de estudo, de tempo. Quem tem muito tempo vai treinar mais e, obviamente, vai ter o quê? Mais resultado. Verdade? Depende. É verdade e é mentira ao mesmo tempo, porque depende muito do quanto você se dedica e como você se dedica. Porque eu já vi pessoas que têm 3 horas para estudar por dia. Eu já vi crianças, adolescentes, que ficam o dia inteiro com o instrumento na mão. E você vai ver ela tocando, ela não toca nada. Por que isso, professor? Pelo simples fato delas não ter um método para poder estar treinando. Porque se você sabe o que estudar, você consegue praticar e evoluir. Por quê? Para a gente aprender, a gente tem que treinar o quê? O que a gente sabe? Não. O que você já sabe, você não vai esquecer. Até eu lembro que meu professor falava muito sobre isso pra gente, lá na faculdade. Ele falava, o que você já sabe, você não vai precisar estudar mais. Porque o que você já aprendeu, você já dominou. Você não precisa mais treinar isso. Agora, o que você não sabe, que é o conhecimento novo, é o que você precisa realmente praticar. E eu vejo que algumas pessoas ficam muito perdidas por não ter um método, não saber exatamente o que treinar, o que estudar. E pelo fato de ficarem muito perdidas, galera, elas acabam fazendo o quê? Passando o dia inteiro tocando o mesmo hino sempre. Tocando os mesmos acordes sempre. Tocando as mesmas coisas sempre. Isso vai dar resultado? Não, você pode ficar 24 horas com o instrumento. O máximo que você vai fazer é tocar o que você já sabe rápido e bem. Mas você não vai estar aprendendo, evoluindo e estudando coisas novas. Eu mesmo passei por isso por muito tempo. Eu já cheguei a ficar 3 meses, 6 meses, já fiquei mais de 1 ano tocando o dia inteiro sem aprender um acorde novo. Por quê? Se você não tem um conhecimento, se você não sabe exatamente o que estudar e como estudar, provavelmente você não vai ter resultado. Assim como eu não tinha o que estudar. Como assim, professor, você não tinha o que estudar? Eu não sabia o que estudar. Aí você pode estar se perguntando, ah, mas na internet tem tudo. Na minha época que eu estudava, galera, eu não tinha nem computador. Eu estou falando de 20 anos atrás, o computador era só para a empresa. Aí você deve estar se perguntando, então agora para mim ficou fácil, né, professor? Porque eu tenho internet. Negativo, também não. Por quê? Para pensar e analisar a vida de vocês, o quanto vocês estudam e como vocês estudam. Provavelmente a maior parte, 90% aqui, ó, eu posso chutar, estão estudando da forma errada. Qual que é a forma errada? Simplesmente entrando na internet e vendo conteúdos aleatórios. Por que isso também não funciona? Porque você vai ter os seus achismos. Você simplesmente vai ver um assunto aleatório e vai falar, vou estudar isso hoje. Aí você vai e fica o dia inteiro estudando aquilo. Aí no outro dia você fala, vou estudar isso aqui amanhã. Aí você fica o dia inteiro estudando. No fim das contas, você fez um estudo Frankenstein. O que seria um estudo Frankenstein? Você pegou várias informações desconexas, todas fora de contexto, e no final das contas não virou nada o estudo. E por que eu afirmo isso, galera? Porque muitas pessoas eu percebo que são travadas, e estão assim, ó, rodando em loop. Eu fico com muita dó, porque são pessoas que às vezes falam para mim que tá estudando música já tem muitos anos. Eu já ouvi pessoas falando aqui que tem mais de 1 ano estudando música e que não toca nada. Acho que foi na live de ontem, teve uma irmã que comentou que já estuda há 3 anos. E até hoje ela não tem coragem de tocar na igreja dela. Ela acredita que não tem um conhecimento suficiente para tocar na igreja dela. Por quê? Porque estudou sozinho. Sozinho a gente não tem o norte. É a mesma coisa de eu chegar para vocês e falar, ó, você vai navegar, vai entrar no mar, vai sair daqui do Brasil e vai parar lá nos Estados Unidos. Mas se você não tem, por exemplo, um GPS, um caminho, um mapa, como que você vai chegar lá? Você vai no achismo? Você vai simplesmente mirar um rumo e vai ir? É exatamente isso que acontece, galera. Quando as pessoas tentam aprender sozinhas, ou quando vocês tentam aprender sozinhas, o caminho fica muito mais longo, muito mais difícil. Então, às vezes, a gente perde muitos anos da nossa vida justamente por não saber o que estudar. Vocês têm que entender que a gente tem o contexto do estudo, que é o que mais importa. Porque senão você vai tirar só hinos, mas você não vai entender sobre o quê? Sobre o principal, que é conceitos. A música está dentro do quê? Do pilar de conceitos. Quer ver alguns exemplos para vocês entenderem? Uma das coisas que eu mais vejo as pessoas falando, professor, eu toco violão, mas eu não consigo dominar as pestanas. Por que provavelmente você não domina as pestanas? Porque você está tentando tocar um hino ou outro
com as pestanas, mas você não está tentando entender como que funciona a matemática das pestanas, como que eu monto e mapeio todo o braço do meu violão, aonde está cada um dos acordes, como que eu monto o acorde maior, menor, aumentado, diminuto, com sétima, pelo braço todo em pestana. A partir do momento que você entende e começa a praticar isso, faz muito mais sentido na sua mente. Quem toca teclado, por exemplo, às vezes toca muito bem no tom natural, dó maior, sol maior, ré, no máximo lá maior. Mas quando eu coloco o hino que está no tom de mi bemol, de fá sustenido, de dó sustenido, e eu já vi grandes tecladistas fazer isso, eles não conseguem tocar, porque estão acostumados e habituados a tocar só em um tom. Só que eles só tiram músicas daquele jeito, mas não entende como funciona a matemática dos encadeamentos de acordes, do campo harmônico, como que funciona tudo isso. Inclusive, teve uma aula que eu fiz, uma live, que foi muito interessante, muito importante, que foi, o tema era campo harmônico não se decora, não dá para decorar, e sim se entende. É uma das lives que a gente fez agora essa semana que mais teve visualização. Porque muitas pessoas sempre questionam, professor, eu não consigo aprender o campo harmônico, obviamente, porque você precisa de um contexto, você precisa saber antes escala, você sabe todas as 15 escalas que existem? Ah, professor, mas não existe só 12 escalas? Foi até uma pergunta que eu recebi. Não, são 15, porque a gente tem as notas enarmônicas também. São as mesmas escalas, mas com nomes diferentes. Por exemplo, a escala de Fá sustenido é uma, Sol bemol é outra. Ah, mas é a mesma escala, mas se você for pensar no nome das notas, são diferentes. Você sabe formação de acordes, por exemplo? Ah, eu não sei, professor. Como que cria uma tríade, um acorde maior, um acorde menor, um acorde diminuto, um acorde aumentado? Tétrades, como que monta o acorde maior com sétima maior? Ah, eu não sei, eu tenho que entrar num site da internet e dar uma colada ali, dar uma olhada. Isso quer dizer que você está estudando do jeito errado. Se você não sabe esses temas ainda, isso mostra que você está com seu GPS no caminho completamente errado. Como que uma pessoa que não sabe esses temas antes vai conseguir montar o campo harmônico? Porque para você montar um campo harmônico, ele está estruturado e baseado primeiro na escala, que é a sequência dele melódica, e a sequência dele harmônica, e seguindo a formação de acordes. Então existem pré-requisitos para vocês estudar vários temas. Ah, professor, mas eu quero tocar fingerstyle no teclado. Mas você conhece todos os acordes pelo braço todo, shell voice, sprint voice, como são as formações no seu instrumento? Ah, professor, quero fazer aquelas melodias lindas, fazendo chord melody, melodia e harmonia no teclado ao mesmo tempo. Tá, mas você entende de escala, porque a melodia está dentro de escala. Você entende dos acordes, formação de acordes, consegue mapear eles todo no seu instrumento. Você já está acostumado a tocar acordes com a mão esquerda e não com a mão direita, para ela ficar livre, a sua mão direita para você fazer a melodia. Você entende sobre complementar o acorde e montar os acordes invertidos com a melodia na ponta? Não, professor, nunca ouvi nem falar nisso. Provavelmente vocês nunca vão tocar chord melody, por exemplo. Porque existe uma estrutura de sequência para vocês poderem estar estudando. Eu falo muito sobre isso porque isso é uma das coisas mais importantes de todas. Enquanto a gente não entender essa questão que música ela é matemática e ela é progressiva, enquanto vocês não entenderem que existe um beabá e que vocês têm que começar do começo e seguindo cada um desses passos, provavelmente vocês não vão conseguir ter resultado. E por que eu sempre estou aqui tocando nessa ferida? Eu sempre estou tocando nesse assunto aqui para vocês. Porque é muito importante. O reino de Deus precisa de músicos, gente. Vocês sabem disso. Provavelmente muitos de vocês estão numa igreja que não tem músico. E quem vai ser esses futuros levitas? Ah, professor, vai ser eu. Será que vai? Porque do jeito que muitos de vocês estão levando o estudo musical de vocês, que não está sendo realmente levado a sério, vocês estão fazendo meio que de qualquer jeito. Provavelmente a igreja de vocês vai continuar faltando música e precisando. Eu sei que são palavras fortes. Numa sexta-feira à noite, eu gripado, vindo aqui trazer esse tipo de palavra para vocês, eu sei que é complicado. Eu não queria, de verdade, eu queria estar aqui trazendo uma live para vocês super relax, super tranquilo, motivacional, assim como eu trago algumas lives, mas eu tenho que ser sincero com vocês, porque muita gente está vivendo uma ilusão, achando que vai aprender estudando fragmentos de informação. Aí assiste a minha aula, aí depois vê a live de outra pessoa que está aí na internet, aí depois assiste uma outra aula. Agora, ó, vocês vão conseguir realmente reconhecer isso. Aí de vez em quando entra lá no site Cifra Clube, aí pega a cifra tudo errado e fala, não, tô tocando hino. Aí vai passar o resto da vida assim, só na ilusão, achando que está tendo aquela falsa sensação de estar tendo resultado. Só que para olhar para trás, quanto tempo você estuda música? Qual é o resultado real que você realmente está tendo?
Vocês querem ver uma analogia só para vocês verem da pessoa que estuda do jeito certo para a pessoa que estuda do jeito errado? Eu tenho vários exemplos, mas tem dois que eu gosto muito, gente, que eu já usei algumas vezes. Quem acompanha a gente há mais tempo aqui provavelmente já ouviu falar, mas eu gosto muito de dar esses exemplos porque eles foram os divisores de água e que realmente eu fiquei muito feliz de ver o resultado delas. Nós tivemos uma aluna que não sabia absolutamente nada, zero, nunca tinha relado a mão num teclado. Com 3 meses, ela se chama Amanda, vocês podem inclusive ver aí o podcast que a gente gravou com ela. Ela com apenas 3 meses, ela começou a tocar na igreja dela. Para pensar, tem gente aqui que tem mais de 1 ano que está estudando, só que pelo fato de estar estudando com o método errado, até hoje não toca na igreja. Agora pensa tenta imaginar, se você estivesse realmente estudando do jeito correto, assim como ela fez, você já estaria tocando. Se ela com 3 meses já começou a tocar na igreja, pensa você que tem 1 ano estudando sozinho, ou 3 anos, se você tivesse tomado a decisão de realmente levar a sério a música, falar, não, vou estudar e vou me comprometer em estar seguindo o método, tendo alguém para perguntar e praticando. Vocês já estariam não só tocando na igreja, como já teriam estudado e aprendido muito desses temas que vocês provavelmente estão tentando aprender há muitos anos e não estão conseguindo ter resultado. Outro exemplo, a gente teve a nossa aluna também, que com 2 meses começou a tocar na igreja, com menos tempo ainda. Ela começou a tocar na igreja dela porque não tinha músico nenhum. E ela falou, não, vou começar a estudar do jeito certo e eu quero, em nome de Jesus, começar a tocar na minha igreja. Mas ela foi e fez o que tinha que ser feito, que é o quê? Ela começou a seguir um método e estudar cada um dos passo a passo. Provavelmente essas 2 alunas que eu falei para vocês, que é a Luciana, que é essa que aprendeu com 2 meses, já começou a tocar na igreja, obviamente as 2 continuam estudando, fazendo o nosso curso, aprimorando, mas elas já são capazes de tocar na igreja delas e tá ajudando a congregação delas. Agora pensa, se elas estivessem sozinhas tentando estudar, provavelmente até hoje elas estariam em círculo tentando aprender uma coisa super simples, alguma coisa super básica. Talvez passaria 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos e elas estariam do mesmo jeito. E eu sou fruto, galera, justamente de ter método e de ter grandes professores. Eu sempre falo para vocês, eu não sou a pessoa que posso falar, nossa, eu tenho um dom, que eu sou autodidata, que eu aprendi sozinho, não. E eu tenho muito orgulho, não é vergonha para mim falar que eu tive grandes professores na minha vida que me ensinaram cada um dos detalhes, cada um do passo a passo. Isso mostra que eu tive determinação e muito foco e eu levei a sério a música. Porque algumas pessoas falam, acham bonito, bater no peito e falar, nossa, eu aprendi sozinho. Aí elas acham que eu vou elogiar. Tem pessoas que elogiam, que falam, nossa, que legal, olha que incrível, o irmão aprendeu sozinho. Eu acho isso a coisa mais ridícula de todas, a coisa mais feia. Sabe por quê, gente? Que eu não gosto disso, quando a pessoa fala, eu aprendi e eu sou autodidata, elas acham que é bonito. Isso mostra que ela não deu o melhor dela. Se a gente quer tocar para Deus, a gente tem que fazer o quê? É mais ou menos ou dar o nosso melhor? Professor, é dar o nosso melhor. Então, se essa pessoa que aprendeu sendo autodidata, se ela realmente aprendeu e já é um grande músico, eu tenho certeza que se ela tivesse dedicado mais ainda e tivesse um acompanhamento com algum professor, com alguém instruindo ela, ela tocaria 10 vezes mais do que ela toca. Entende? Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com renúncia, tem a ver com propósito, tem a ver com você realmente querer fazer as coisas de Deus com perfeição e com excelência, ter zelo com as coisas de Deus. Enquanto a gente faz mais ou menos e a gente não dá o nosso melhor, obviamente Deus não vai abençoar. Eu vejo muitas pessoas que falam, o professor, meu sonho é aprender a tocar. Mas eu vou orar para Deus para Ele abençoar. Mas será que você está orando, mas você está tendo alguma ação? Você está dando o seu melhor para o reino de Deus? Você está se dedicando? Professor, eu estou mais ou menos. Eu faço quando dá. Se você não está fazendo o seu melhor, como você quer pedir algo para Deus? A gente tem que, antes de pedir algo, fazer a nossa parte. Por quê? O que for impossível, Deus vai fazer. Professor, hoje eu não tenho tempo, é impossível. Deus vai fazer. Professor, minha mente é muito ruim, eu não memorizo nada. Deus vai abençoar a sua mente, vai te ajudar. Agora, a parte de correr atrás do estudo, de praticar, isso é só você que pode fazer. Então, às vezes, a gente gosta de terceirizar a responsabilidade. Mas tem um ditado que eu sempre estou usando que eu gosto muito. Enquanto a gente tiver desculpas, não vai sobrar tempo para mais nada. E eu percebo muitas pessoas desse jeito, que tá se enganando, se iludindo, falando, que eu vou aprender, dessa vez eu aprendo.
Aí continua do mesmo jeito, não estuda, não faz um curso, não tenta se profissionalizar, melhorar. Aí passa mais um tempo, na próxima turma que tiver, por exemplo, quando eu abrir a turma, o professor lá do curso, eu vou entrar. Aí a gente abre a turma, não, acho que ainda não é o momento. E aí você vai olhando para trás, você vai vendo um monte de gente que está começando a estudar há pouco tempo e já está tendo resultado. Quantos de vocês que está estudando há muito tempo e viu algum garoto, alguma pessoa que começou a estudar bem depois de você e ela já está tocando na igreja, já aprendeu muito mais do que você e você continua do mesmo jeito? Quer ver um exemplo disso? Até minha mãe, eu já falei para vocês algumas vezes, ela começou a tocar teclado há muitos anos atrás, inclusive ela que me ensinou meus primeiros acordes. E ela tocou na igreja durante muitos anos, galera. Mais ou menos uns 20 anos ou mais, ela tocou na Assembleia de Deus, que é a igreja onde a gente congregava. E lá ela tocou por muitos anos, era para ela ser uma super tecladista. Ela entende? Entende, mas está no básico. Teve meninos que começou a estudar há 2 anos e toca mais do que ela. Agora para pensar o tamanho da discrepância que é isso. Ela tocando e estudando há 20 anos, estudando não, né? Tocando, porque se estivesse estudando, ela estaria muito melhor. Mas ela ficou 20 anos estagnada, estacionada no que ela sabia. E garotos que começou a estudar dos adolescentes, há 1 ano já estava tocando mais do que ela. Muito mais do que ela. Por quê? Porque ela não estava fazendo nada para evoluir. Ela simplesmente tinha estacionado no que ela sabia e para ela estava tudo bem. Vocês acham que está tudo bem o nível que vocês estão hoje? O que vocês sabem tocar está tudo bem para vocês? Coloquem na mente de vocês. Vocês estão dando o melhor de vocês realmente para poder fazer esse trabalho de levita, de estudar o seu instrumento, de tocar bem feito? Porque senão a gente vai continuar sempre no mesmo ciclo, falando dos mesmos temas, ensinando as mesmas aulas e muitos de vocês vão continuar do mesmo jeito. Não tem como eu fazer por vocês. O máximo que eu posso fazer, eu realmente faço. Que é vir aqui, 3 lives, mesmo doente, cedinho, 7h45 da manhã, tô ao vivo lá no Instagram. Meio-dia, 1h da tarde, tô aqui de novo. Hoje à noite, tô doente, tô gripado. Quase 10 horas da noite, tô aqui presente de novo para trazer mais uma aula para vocês. Agora, o quanto vocês realmente estão dedicados para aprender? Eu tô dedicado para ensinar, galera. Se eu não tivesse dedicado, eu não estaria aqui nessas 3 aulas fazendo isso para você. Provavelmente eu estaria debaixo da coberta, tomando meu chazinho quente, estaria tranquilo. Mas eu sei que é um propósito muito maior do que eu. Não é simplesmente ensinar por ensinar, porque a gente sabe que o reino de Deus está precisando. E esse trabalho Deus confiou na minha mão, de realmente passar adiante o pouco que eu sei.